Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Vamos dar sequência ao estudo aqui dos direitos fundamentais, fazendo exercícios da FGV da primeira fase da OAB, tá? De provas anteriores. Então, já olho na tela aqui para a próxima questão do 20º exame, que diz: com a promulgação da Constituição de Weimar, na Alemanha, em 1919, ocorreram transformações paradigmáticas no regime jurídico de proteção dos direitos fundamentais, o que alterou a concepção negativa do papel do Estado, que apenas consagrava as liberdades individuais e a igualdade formal perante a lei. Isso aqui, primeira dimensão dos direitos fundamentais, né? Liberdade, direitos negativos, abstenção do Estado. Com o advento da referida ordem constitucional, o Estado deve agir positivamente para garantir as condições materiais de vida digna para todos e para a proteção dos hipossuficientes. O Estado agindo positivamente por meio de prestações para garantir a vida digna das pessoas, nós estamos falando dos direitos sociais de segunda dimensão. Tá? Os direitos a prestações estatais, então também chamados direitos prestacionais, ligados não mais à igualdade formal, mas a uma igualdade material. Tá? Portanto, nesse cenário, o direito constitucional positivo consagrou os direitos sociais prestacionais de segunda dimensão. Tá? 19. José, internado em um hospital público para tratamento de saúde, solicita a presença de um pastor para lhe conceder assistência religiosa. O pedido, porém, é negado pela direção do hospital, sob a alegação de que, por se tratar de instituição pública, a assistência não seria possível, em face da laicidade do Estado. Inconformado, José consulta um advogado. Após análise da situação, o advogado esclarece com correto embasamento constitucional que, veja só, o Estado garante, a Constituição garante a laicidade do Estado, mas, por outro lado, ela garante a liberdade de crença, no sentido de que ninguém será privado de direitos por conta de crença religiosa, e garante também a assistência religiosa em estabelecimentos estatais, civis ou militares de acolhimento. Então, se ela garante a assistência religiosa, o pedido de José, que está internado em um hospital público, tá? O Estado tem que garantir a presença de um representante da religião para prestar assistência religiosa a José. Ah, mas o Estado é laico. Tudo bem, mas aí vai ter um conflito, uma colisão de princípios, tá? Uma colisão entre a laicidade e o direito à assistência religiosa, tá? E nesse caso prevalece a regra constitucional de que o Estado deve garantir a assistência religiosa nos estabelecimentos de acolhimento. Beleza? Então a negativa do hospital, essa negativa da direção do hospital é inconstitucional, porque José tem direito à assistência religiosa. Tá? Resposta, portanto, letra B. A direção do hospital não tem razão, pois, embora a Constituição Federal reconheça a laicidade do Estado, a assistência religiosa é um direito garantido pela mesma ordem constitucional. Inclusive, a Constituição expressa em garantir a assistência religiosa nos estabelecimentos civis ou militares, estatais, civis ou militares, de acolhimento de pessoas. Beleza? Então, resposta, portanto, letra B de bola. B de dado foi ótima. B de bola. 18º exame. Um grupo autodenominado Sangue Puro passou a se organizar sob a forma de associação. No seu estatuto, é possível identificar claros propósitos de incitação à violência contra indivíduos pertencentes a determinadas minorias sociais. Diversas organizações não governamentais voltadas à defesa dos direitos humanos, bem como o Ministério Público, ajuizaram medidas judiciais solicitando sua imediata dissolução. Segundo a Constituição, a respeito da hipótese formulada. Vamos lá. Para interferir numa associação, apenas mediante decisão judicial. Já falamos sobre isso no vídeo anterior. Decisão judicial
pode suspender as atividades e decisão judicial pode determinar a dissolução da associação. Mas no caso da dissolução da associação, precisa esperar o trânsito em julgado. Tá? E nesse caso aqui pode? Pode, porque a associação não tem fins lícitos. Ela tem fins de incitação de violência contra minorias. Tá? Ela tem fins discriminatórios e até fins de incitação a crimes. Beleza? Então vamos lá, letra A. A associação não poderá sofrer qualquer intervenção do Poder Judiciário. Errado. Pois é vedada a interferência estatal no funcionamento das associações. Tá, é vedada a interferência estatal no funcionamento das associações, mas a própria Constituição excepciona a possibilidade de suspensão ou dissolução mediante decisão judicial. Letra B. Caso o pedido de dissolução seja acolhido, a associação poderá ser compulsoriamente dissolvida, independentemente do trânsito em julgado. Errado. Para dissolver, precisa do trânsito em julgado. C. A associação poderá ter suas atividades imediatamente suspensas por decisão judicial, independentemente do trânsito em julgado. Perfeito. O que precisa do trânsito em julgado é a dissolução compulsória. A suspensão das atividades não precisa de trânsito em julgado. Beleza? E letra D, apenas se justificaria a intervenção estatal se caracterizada a natureza paramilitar da associação. Não, o simples fato dela não buscar fins lícitos já é suficiente para a intervenção do Poder Judiciário. 18º exame. Luiz é proprietário de uma grande fazenda localizada na zona rural do estado X. Lá, cultiva café de excelente qualidade e com grande produtividade para fins de exportação. Porém, uma fiscalização realizada por agentes do Ministério do Trabalho e do Emprego constatou a exploração de mão de obra escrava. Exploração de trabalho escravo, expropriação. E sendo expropriação, é sem qualquer indenização. E é toda a terra que será perdida. Tá? Portanto, letra B, a propriedade de Luiz deve ser objeto de expropriação, não é desapropriação, gente. Que desapropriação tem indenização. E se a terra estiver cultivando psicotrópicos, cultivando drogas ou explorando trabalho escravo, não tem indenização não. A pessoa perde a terra. Tá? A resposta, portanto, letra B de bola. 16º exame. O diretor de RH de uma multinacional da área de telecomunicações, em reunião corporativa, afirmou que o mundo globalizado vem produzindo grandes inovações, exigindo o reconhecimento de novas profissões desconhecidas até então. Feitas essas considerações, solicitou à diretoria que alterasse o quadro de cargos e funções da empresa, incluindo as seguintes profissões: gestor de mídias sociais, gerente de marketing digital e desenvolvedor de aplicativos móveis. O presidente da sociedade empresária, posicionando-se contra o pedido formulado, alegou que o exercício de qualquer atividade laborativa pressupõe a sua devida regulamentação em lei, o que ainda não havia ocorrido em relação às referidas profissões. É correto afirmar que o presidente da sociedade empresária, o que negou o pedido, ele está certo ou errado, gente? Vamos lá. Está falando de profissão. Falando de profissão, liberdade profissional. Você lembra lá do queridíssimo artigo 5º, inciso 13. É livre o exercício de qualquer ofício, trabalho, ofício ou profissão, atendidos às qualificações que a lei exigir. Essa norma é uma norma, portanto, é o exemplo clássico de norma de eficácia contida. Norma constitucional de eficácia contida, que é aquela que produz todos os seus efeitos, tem aplicabilidade imediata, mas pode sofrer restrições. Se alguma lei for editada, pode vir a restringir. Aí o que é que acontece aqui? Se ela tem aplicabilidade imediata, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Enquanto a lei não regulamentar, é plenamente livre. Quando a lei regulamentar,
aí é que vai haver as restrições. Ou seja, se não tiver nenhuma lei, é livre o exercício de qualquer ofício, trabalho ou profissão. Do jeito que o presidente da sociedade empresária falou, o exercício de qualquer atividade laborativa pressupõe sua devida regulamentação, é como se o artigo 5º, inciso 13, não tivesse aplicabilidade enquanto não viesse uma lei. Ou seja, ele falou como se essa norma tivesse eficácia limitada, que depende de uma lei para produzir todos os seus efeitos. Mas não é verdade. Ela é eficácia contida, ela produz seus efeitos independentemente de lei. Então, se não tem nenhuma lei falando dessas profissões, é livre o seu exercício. Tá? Então, portanto, letra B. O presidente apresentou argumentos contrários à ordem constitucional, pois o dispositivo da Constituição Federal que afirma ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, possui eficácia contida, de modo que, inexistindo lei que regulamente o exercício da atividade profissional, é livre o seu exercício. Beleza? Lembrando que o STF falou que não pode ter restrições à profissão de jornalismo, né? Como nós tratamos no vídeo correspondente. 15º exame. Pedro promoveu ação em face da União e seu pedido foi julgado procedente, com efeitos patrimoniais vencidos e vincendos, não havendo mais recurso a ser interposto. Não havendo mais recurso, quer dizer, definição clássica de trânsito em julgado. Posteriormente, o Congresso Nacional aprovou lei que foi sancionada, extinguindo o direito reconhecido a Pedro. Mesmo assim, Pedro não vai ser atingida, por causa do postulado da segurança jurídica. A lei não atingirá o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Tá, mudou a lei, beleza, mas ela não pode retroagir. A lei só pode retroagir, retroação da lei, apenas em matéria penal e em benefício do réu. O que obviamente não é o caso aqui. Então a lei não pode retroagir para atingir a coisa julgada, a decisão transitada em julgado. Mas, após a publicação da referida lei, a Administração Pública Federal notificou Pedro para devolver os valores recebidos, comunicando que não mais ocorreriam os pagamentos futuros em decorrência da norma em foco, inconstitucional por violar exatamente a segurança jurídica. Tá? Resposta, portanto, letra B. A lei não pode retroagir para prejudicar a coisa julgada formada em favor de Pedro. Questão do 12º exame. A Constituição declara que todos podem reunir-se em local aberto ao público, direito de reunião. Algumas condições para que as reuniões se realizem são apresentadas nas alternativas a seguir, à exceção de uma, ou seja, o que não é condição para o direito de reunião. Letra A. Os participantes não portem armas. É condição. A reunião seja autorizada. Não é condição. Não é preciso de autorização estatal para reunião. O que precisa é uma mera comunicação às autoridades. É um aviso, mas não um pedido de autorização. Tá? A reunião não frustre outra reunião anteriormente marcada. É condição, sim, para o exercício do direito de reunião. Os participantes reúnam-se pacificamente. É condição para o exercício do direito de reunião. Beleza? Então, veja só. Um tema bastante recorrente, tá? Um tema que aparece muito em prova, um tema que nós temos muitos exemplos para tratar e é um tema importante para você garantir questões. Veja, a gente lá no começo do vídeo passado, a gente fez uma sequência de quase uma questão por exame. Então, é muito importante você se manter atento. E veja também que aquela nossa sistematização da parte teórica demonstrou para você os principais aspectos que você precisa saber. Tá? Nós esquematizamos as informações com um certo nível de aprofundamento, mas também com um certo nível de abrangência, para que você não seja pego de surpresa na prova da primeira fase. Beleza? Então, revisa as questões,
pesquisa mais, treina em casa, justifica as questões erradas, as alternativas erradas, que aí não tem segredo, meu amigo. Aí você alcança a sua aprovação nessa primeira fase, pelo menos em constitucional. Faça isso em todas as matérias e você alcança um rendimento excelente na prova de primeira fase. Um grande abraço e até a próxima.